Quando eu era pequena, pequena mesmo, assim, eu lembro que eu saí do prezinho, eu adorava o prezinho, tudo mais. 5 anos. 5 anos, né? Aí a gente vai com 6 anos para a primeira série. Aí eu mudei de colégio. Ok. Cheguei lá no colégio e, pô, você é pequena, você não sabe muito bem como é que é se socializar direito com outras pessoas, enfim, né? E naquele primeiro dia de aula, eu lembro que eu estava bem tímida, assim, e eu não lembro exatamente como começou, mas eu sei que uma menina foi se aproximando de mim, né? Ela era a filha da diretora, bem maior do que eu, bem mais popular do que eu, enfim. E ela começou aos pouquinhos, assim. Hoje eu sei que chama bullying, mas na época não tinha nem nome, né? Eu lembro até, acho que talvez se eu contasse para a professora, talvez ela não desse tanta importância como é hoje. E aí começaram com coisas pequenas, do tipo. Ah, gostei desse seu lápis, me dá aqui. E eu não conseguia reagir, eu não conseguia falar não. Aí eu lembro que na saída da escola. Você nem Ah, entendia o que estava acontecendo, não, eu não né? entendia o que estava acontecendo, né? Mas hoje eu pensando sobre isso, eu acho que era uma. Como era. Como era um dos primeiros contatos que eu tive fora de casa, para mim era normal, né? E aí eu lembro que meus pais me davam dinheiro para comprar lanche, né? E naquela época, eu lembro que com R$ 1 você comprava um monte de coisa, né? Você comprava um salgadinho, você comprava um refrigerante e ainda sobrava uma balinha de canela. Na época que com R$ 20 você ia pro shopping, ia no cinema, comia um Big Mac e ainda voltava de táxi. É, valia bastante. Eu lembro que minha mãe me dava esse dinheiro e na hora do intervalo também. Ela pedia para eu usar o meu dinheiro do meu lanche para comprar coisas para ela. E na minha cabeça também, eu não rebatia. Eu fazia em troca de, sei lá, de amizade, não sei, né? E como ela era mais popular do que eu, ela também, depois de um tempo, começou a, tipo, juntar uma turminha ali e falar, vai lá na Érica e pega aquilo ali dela. Vai que a Érica faz. E começaram a fazer essa chacota em cima de mim. Só que daí o que acontece? Eu já estava me acostumando com isso. Para mim era o normal. E aí foi primeira série, segunda, terceira, quarta, quinta. Na quinta série eu não aguentei mais. Porque essas coisas, elas eram diárias, constantes, e eu não sabia o que fazer. E eu lembro que quando eu comecei a querer reagir, ela falava assim: se você contar para alguém, amanhã vai ser pior. Era sempre assim: se você contar para alguém, amanhã vai ser pior. E na minha cabeça de criança, eu não sabia que existia a possibilidade de você mudar de colégio. Eu não sabia disso. E realmente eu acreditava que se eu contasse para minha mãe ou para outra pessoa, no dia seguinte ia ser pior. Então eu ficava aguentando. Até que começou a ficar bem pesada as brincadeiras que ela estava fazendo comigo. Hoje, adulta, eu olho para ela assim, eu acho que ela era psicopata. Só pode ser porque eu via que ela sentia prazer, sabe, em me fazer sofrer, em humilhar e etc. Do tipo, cuspir na minha cara, roubar minhas coisas. Eu fazia a tarefa dela e de várias outras pessoas. Carregava a mochila dos outros, não lanchava, né? Enfim. Até que chegou um ponto que eu não aguentei mais. E aí eu lembro que um belo dia eu falei pra minha mãe assim: olha, eu quero mudar de colégio. Eu não lembro se minha mãe questionou ou não, enfim. Eu sei que eu mudei de colégio. Só que o que aconteceu? Nesse outro colégio, eu já fui morrendo de medo, né? Porque eu passei por todos aqueles anos. E o que aconteceu de novo? Aconteceu uma coisa muito semelhante. Eu sofri bullying de novo. E aí eu não aguentei. Aí eu pedi para mudar de colégio de novo. Só que no que eu mudei de colégio de novo, isso aconteceu mais uma vez. E então, o que ficou na minha cabeça? Que pessoas fazem mal, que eu não ia conseguir ter amigos, enfim. Hoje, com o conhecimento que a gente tem, eu sei que isso se chama programação, né? Você aprende uma coisa, você segue fazendo porque é aquilo que você conhece. E aí, eu lembro que nessa época, já era adolescente, assim, tal, consegui fazer alguns poucos amigos, inclusive eu sempre fui de poucos amigos, né? E eu fui percebendo que isso foi me deixando cada vez mais tímida, cada vez mais fechada, cada vez mais introvertida, cada vez com a autoestima lá no chão, enfim. E eu acho que eu acabei compensando isso em intelecto, sabe? Porque no colégio eu sempre fui mediana, nunca fui, nota 10, nota 10, nota 10, nada disso. Mas o que aconteceu? Depois, quando todo mundo começou a fazer vestibular e etc., eu vi que eu comecei a ficar para trás, aí parece que tudo aquilo eu quis compensar depois, sabe? Estudar demais, passar em primeiro, passar em sexto, passar em 2 faculdades e
aprender não sei quantas línguas. E aí eu comecei, acho que, ir muito para esse lado, para tentar compensar. E outra coisa também que eu acho que ficou muito claro para mim depois é porque eu sempre tive muitas habilidades assim com desenho, né? Eu sempre desenhei muito bem. E aí eu percebi que quanto mais eu tinha, por exemplo, a época de apresentar trabalho, lembra, com cartolina, Páscoa, sei lá, que você tinha que fazer essas cartolinas e expor. Todo mundo queria que eu fizesse. Então eu comecei a aprender isso também, que as pessoas só chegam perto de mim por causa das minhas habilidades. Porque a Erika sabe desenhar, vai que a Erika faz. Então, é complicado isso, né? Porque as minhas primeiras informações de como fazer amigos, o que as pessoas querem de mim, o que acontece quando eu tô perto de pessoas, é sempre assim, elas sempre vão se aproveitar de você. Né? E se você não fizer o que elas estão te pedindo, alguma coisa ruim vai acontecer. E isso, olha só como liga as coisas, né? Que eu falei que o meu histórico de relacionamento sempre foi muito ruim. Aí, como que quer que uma pessoa dessa cresça e tenha informação depois de vida amorosa saudável, sabe? Porque olha a cabeça da pessoa já, né? Então, não é à toa que depois eu cresci e comecei a desenvolver várias coisas. Hoje eu entendo. Porque pensa, na época que a gente se conheceu, eu ainda não tinha esse conhecimento de tudo que aconteceu lá atrás, poderia ter me afetado. Eu estava vendo só o momento presente, né? Hoje fica muito claro. Eu falei, gente, uma pessoa teve uma infância dessa, não podia ser um adulto funcional.